As forças armadas do Irã foram arrasadas e o que restou da sua liderança está em completo caos. Enquanto o regime tenta manter uma imagem forte, planos são elaborados no Pentágono. Os Estados Unidos estão para iniciar algo tão grande que encerrará a guerra do Irã. Este é o golpe final. Poderoso, preciso e projetado especificamente para eliminar todo o poder de barganha que ainda resta ao regime do Irã. Temos visto essa preparação nas últimas semanas. Em 28 de março, a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, ou MEU, junto ao USS Trípoli e sua pequena frota de navios de guerra anfíbios, chegou ao Golfo Pérsico. Logo, a 82ª Divisão Aerotransportada e a 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, enviada da Califórnia, se juntarão a eles no Golfo Pérsico. Esse é um aumento de efetivo que o Irã nunca esperava, e em breve significará que os Estados Unidos terão cerca de 5.000 fuzileiros navais e cerca de 3.000 paraquedistas, que supostamente se juntarão aos aproximadamente 50.000 militares que já estão estacionados no Oriente Médio. O palco está sendo montado. O Pentágono está se preparando para dar o golpe final. Enquanto falamos, o Pentágono apenas espera. Ele planejou semanas de operações terrestres, informou o Independent em 29 de março, e alguns acreditam que o que os Estados Unidos estão preparando pode levar uns 2 meses para ser executado. Circulam rumores sobre o conteúdo do golpe final. Estão sendo avaliadas incursões de forças especiais e ataques a ilhas iranianas estratégicas no Estreito de Hormuz, feitos pelas MEUs e paraquedistas já citados. O Independente afirma que o Pentágono não planeja uma invasão terrestre em larga escala ao território continental do Irã, como indica o número limitado de fuzileiros navais e paraquedistas enviados ao Golfo Pérsico. Agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também está demorando para tomar uma decisão, e ele e sua administração esperam que o Irã capitule antes que seja necessário colocar tropas em solo. Isso aparece nos comentários do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em 27 de março, que afirmou ser possível alcançar todos os objetivos sem tropas terrestres. Mas estaremos sempre preparados para dar ao presidente o máximo de opções e a máxima oportunidade de se ajustar a contingências, caso elas surjam. Ainda é preciso ver o quanto isso é verdadeiro, enquanto o Irã tenta se firmar e enfrentar a tempestade da Operação Epic Fury. Sobre os Estados Unidos, este é um momento crucial, e o governo Trump envia todas as mensagens possíveis ao Irã, mostrando disposição para levar a Operação Epic Fury a uma nova fase. MEUs e paraquedistas já estão a caminho ou chegando, e há mais indícios de que os Estados Unidos se preparam para uma operação terrestre antes inesperada. E um desses sinais é que os F-35Cs estão sendo posicionados. Segundo o Warzone, que informou em 24 de março, F-35Cs do Corpo de Fuzileiros Navais estão sendo enviados ao Golfo Pérsico para apoiar os fuzileiros que chegam ou já estão lá. Esses caças de quinta geração foram enviados para a Força Aérea Real Lakenheath, no Reino Unido, indicando que os Estados Unidos se preparam para o primeiro desdobramento em base terrestre de seu caça furtivo desde o início da Operação Epic Fury. Os F-35Cs já foram usados várias vezes antes nesta operação, é claro, mas até agora eles decolaram de porta-aviões para realizar ataques precisos que frequentemente preparavam o bombardeio aéreo de outros alvos no interior do Irã. Mas isso é diferente. Aqui vemos poder aéreo dos F-35 concentrado em uma base fora do alcance dos melhores mísseis balísticos do Irã. Isso indica que os Estados Unidos planejam uma operação com ataques repetidos por caças, que retornam rapidamente a uma base segura após a missão. Isso indica que os Estados Unidos se preparam para a campanha de várias semanas ou vários meses citada pelo Independente. Agora, a preparação antes do golpe final, que pode encerrar tudo, vai direto contra o regime. Nós vemos a preparação, mas a pergunta continua: como será esse golpe final? Bem, o Pentágono está mantendo total sigilo, como era de se esperar. O sigilo é crucial, pois se os Estados Unidos revelarem seus planos, as Forças Armadas do Irã poderão se preparar e responder. No entanto, há muitos indícios sobre como pode ser esse golpe final, e eles começam com um pequeno pedaço de terra que todos esperam que os Estados Unidos ataquem: Ilha de Karg. Agora, com cerca de 1/3 do tamanho de Manhattan e situada no Golfo Pérsico, a poucos quilômetros da costa iraniana, a Ilha de Karg é fundamental para o regime iraniano. É a joia do regime, sendo um importante centro petrolífero que permite ao Irã exportar petróleo e manter bilhões de dólares entrando anualmente na economia. Vou falar mais sobre isso em breve. O principal é que a Ilha de Karg é o objetivo final dos Estados Unidos,
seja para assumir diretamente as instalações da ilha ou usá-la para pressionar o Irã. Mas os Estados Unidos têm um problema com a ilha de Karg. Se quiser desembarcar tropas na ilha, antes precisa descobrir como chegar lá. Isso não é tão fácil. E o motivo é que a ilha de Karg fica além do Estreito de Hormuz, dentro do Golfo Pérsico. E para piorar esse problema, não faz sentido, além do aspecto econômico, tomar a ilha de Karg se os Estados Unidos não conseguirem primeiro controlar essa via navegável vital. Fica claro que o golpe final não será tão simples quanto enviar fuzileiros e paraquedistas à ilha de Karg, tomar a infraestrutura de petróleo e considerar o trabalho concluído. É necessário mais preparação, incluindo a possível tomada de várias outras ilhas pelas forças terrestres dos Estados Unidos antes da operação planejada para Karg. Antes de tudo, é preciso entender por que o Estreito de Hormuz é tão importante. O The Guardian publicou em 16 de março que o estreito é a única saída marítima do Golfo, resumindo o essencial. O Estreito de Hormuz é uma passagem essencial para navios que transportam petróleo e gás natural liquefeito entre os países do Golfo Pérsico. Além do Irã, que controla o estreito e seus 2 canais de cerca de 3 quilômetros cada, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein e Catar também dependem dessa via marítima para seu comércio. O Estreito de Hormuz, com apenas 21 milhas náuticas em seu trecho mais estreito, é fácil de patrulhar pelo Irã e representa um ponto-chave de sua influência. Cerca de 20% de todo o suprimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito passa por esse estreito todos os anos. E o Irã tem se aproveitado desse fato com um bloqueio, usando drones, mísseis antinavio e barcos rápidos que tornam praticamente impossível para navios mercantes navegarem pelo estreito. O Irã sabe que quem controla o Estreito de Hormuz também controla o fluxo de dinheiro na região do Golfo Pérsico. Os Estados Unidos sabem que o controle iraniano da hidrovia ameaça seus planos para a ilha de Karg. Qualquer unidade expedicionária de fuzileiros navais que tente chegar à ilha de Karg precisa primeiro atravessar o estreito. Isso é mais fácil falar do que fazer, dado o bloqueio assimétrico e letal do Irã na hidrovia. O Irã está aproveitando ao máximo sua posição. Segundo a CNN, uma das principais exigências do Irã para encerrar a Operação Fúria Épica é o reconhecimento de sua soberania total sobre o Estreito de Hormuz. Isso transformaria o estreito em uma fonte bilionária anual para o Irã e ampliaria sua influência sobre os países do Golfo dependentes dessa rota. No momento, o Irã cobra pedágios altíssimos de até 2 milhões de dólares para navios passarem com segurança pelo Estreito de Hormuz, reforçando seu controle sobre o estreito. Para que os Estados Unidos deem o golpe final na ilha de Karg, é preciso antes resolver o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Existem outras ilhas na equação que os Estados Unidos podem atacar antes de avançar sobre Karg, com suas unidades expedicionárias de fuzileiros navais e paraquedistas. Só isso já muda tudo para o Irã. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, este é o momento ideal para clicar no botão. Agora, localizadas no Estreito de Hormuz, existem várias ilhas que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou IRGC, militarizou para ampliar o controle do Irã sobre toda a região. Assim, o ponto inicial do golpe final dos Estados Unidos contra o Irã torna-se simples. Tome as ilhas militarizadas do IRGC e você controla o Estreito de Hormuz. E com esse controle vem a capacidade de interromper os ataques do Irã aos navios mercantes, além da possibilidade de enviar unidades expedicionárias dos fuzileiros navais pelo estreito, entrando profundamente no Golfo Pérsico e seguindo até a ilha de Karg. O Irã não vai facilitar, pois tem as lanchas de ataque rápido que citamos antes. O Irã possui embarcações autônomas que pode usar para lançar ataques, e acredita-se que esteja tentando minar o Estreito de Hormuz para tornar a passagem ainda mais difícil. Mas os Estados Unidos precisam cruzar o estreito para chegar a Karg. Aqui as coisas se tornam sérias. Os Estados Unidos podem tentar tomar Larak com suas unidades expedicionárias de fuzileiros navais e paraquedistas. Um posto avançado estratégico estabelecido para o Irã, Larak abriga bunkers, várias embarcações de ataque iranianas ou drones que o regime pode usar para atacar navios mercantes, além de sistemas de radar que o Irã utiliza para monitorar movimentos dentro do Estreito de Hormuz. Acredita-se que barcos rápidos do Irã partam desta ilha, tornando sua tomada prioridade para os Estados Unidos, ao se prepararem para o golpe final. Mais detalhes sobre Larak vêm de JFIT. O Irã mantém um sistema de interferência em comunicações via satélite fornecido pela Rússia nesta ilha, além de sistemas de defesa aérea, todos protegidos por tropas da Marinha do IRGC e barcos rápidos já citados.
O Irã militarizou a ilha ao máximo que consegue para um pedaço de terra tão pequeno. Para os Estados Unidos, a tomada de Larak prepara o terreno para tudo o que eles querem realizar com seu golpe final contra o Irã. Mas não é correto dizer que, quando Larak cair, a postura do Irã no Estreito de Hormuz desmorona imediatamente, mas ela enfraqueceria severamente. Sem alguns radares, o Irã perde eficiência para rastrear navios mercantes e da Marinha dos Estados Unidos no Estreito, limitando ataques a eles. Uma MEU que assuma e mantenha a ilha pode esvaziar bunkers, inutilizar barcos rápidos e transformar esse ativo estratégico crucial para o bloqueio iraniano do Estreito de Hormuz em uma das posições militares mais valiosas para os Estados Unidos reabrirem a rota marítima. Mas além de tudo isso, a queda de Larak serve a outro propósito. Ela abre caminho para que os Estados Unidos tomem outras ilhas-chave no Estreito de Hormuz. Com Larak sob controle, os Estados Unidos podem voltar sua atenção para outra ilha, chamada Abu Musa, junto com ilhas que incluem Hormuz, Keshin, Grande Tomb e Pequena Tomb. Nenhuma dessas ilhas isoladamente é uma ameaça intransponível aos Estados Unidos e seus planos para a ilha de Karg. Mas juntas, elas formam o que ficou conhecido como a defesa em arco do Irã no Estreito de Hormuz. Escrevendo para o Centro Canadense de Ciência e Educação, os pesquisadores Mayenta e Anayatali Yazdani explicaram por que esse arco de ilhas é tão crucial para o Irã. Uma curva hipotética ligando essas ilhas ajudaria a compreender melhor a vantagem estratégica do Irã no controle da segurança, explicaram os pesquisadores. Eles notaram que Abu Musa, Grande Tomb e Pequena Tomb são essenciais para controlar o Estreito de Hormuz. É o que os Estados Unidos precisariam atingir após Larak. Agora, todas essas três ilhas ficam na entrada do Estreito de Hormuz. E por acaso, existe uma terceira parte interessada nelas. Os Emirados Árabes Unidos contestam há muito o controle iraniano sobre essas ilhas, o que pode levar os Estados Unidos a firmarem acordo com os Emirados para possível operação conjunta. Os Emirados Árabes Unidos poderiam apoiar caso os Estados Unidos entreguem o controle de Abu Musa, Grande Tomba e Pequena Tomba aos Emirados, enfraquecendo o Irã no Estreito de Hormuz e fortalecendo um aliado dos Estados Unidos. Mas isso seria para o futuro. No contexto do golpe final que o Pentágono prepara contra o Irã, essas ilhas no Estreito de Hormuz são peças de dominó. Os Estados Unidos precisam que todas caiam, e seus MEUs e paraquedistas podem estar indo tomar cada uma por uma, para abrir caminho livre pelo estreito até a ilha de Karg. Então, vemos a essência do que o plano pode ser. Mas como os Estados Unidos vão executá-lo? Bem, o objetivo aqui é chegar à ilha de Karg. Para os Estados Unidos tomar essa ilha, talvez nem seja necessário. Se removerem a influência do Irã do Estreito de Hormuz ocupando as outras ilhas mencionadas, os Estados Unidos podem forçar o Irã a negociar. Perder as ilhas é perder o controle do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos poderiam criar seu próprio bloqueio para impedir que o petróleo saia da ilha de Karg, se derrubarem a defesa em arco do Irã, o que poderia significar que nem seria necessário tomar a ilha de Karg. A Marinha dos Estados Unidos poderia controlar 90% das exportações de petróleo do Irã e bilhões em receitas ao bloquear navios mercantes para Karg, permitindo a passagem dos navios que operam com aliados no Golfo Pérsico. O Irã perderia muitas opções de ataque com a defesa em arco eliminada, e com os Estados Unidos presentes, o estreito fica bem mais seguro. Em resumo, os Estados Unidos poderiam reabrir o Estreito de Hormuz, deixar a ilha de Karg intacta e ainda assim cortar o dinheiro do Irã para financiar sua defesa contra a Operação Fúria Épica. Agora, isso tornaria o golpe final um tapa na cara depois que os Estados Unidos desferissem golpe após golpe, ao tomar as ilhas menores do Irã. Agora, quanto a como os Estados Unidos fariam isso, demos uma pista mais cedo no vídeo, quando mencionamos que os Estados Unidos estão posicionando o F-35S em uma base da Força Aérea Real. A superioridade aérea já foi alcançada no Irã, inclusive sobre o Estreito de Hormuz, e é por isso que os Estados Unidos conseguiram implantar aeronaves de ataque A-10 Warthog e helicópteros Apache no estreito. Ambos não têm muitas opções de furtividade, mas atacam lanchas rápidas e drones do Irã, já que o Irã pouco pode fazer contra eles. Adicione F-35S à equação, e você terá uma força aérea capaz de bombardear lugares como Lorak e Abu Musa, antes do desembarque das MEUs e paraquedistas americanos, que tomariam o controle das ilhas. A defesa em arco cairia diante do poder aéreo, permitindo às forças terrestres assumir o controle, limpar bunkers e fortificar a ilha antes da reabertura do Estreito de Hormuz e do bloqueio ao Irã. A ilha de Karg cairia por meio de negociação, não pela força. Essa é uma opção. A outra teria que ser empregada se o Irã se mantiver firme e decidir não capitular, mesmo após perder o controle sobre o Estreito de Hormuz.
É aí que a situação escalaria ainda mais. Com suas unidades expedicionárias de fuzileiros navais controlando as ilhas de defesa do arco, os Estados Unidos provavelmente enviariam mais tropas para o Oriente Médio, ou convocariam uns 50 mil soldados já na região. O trabalho deles seria tomar a ilha de Karg à força, tirando o que Trump chamou de joia da coroa do regime iraniano nesse processo. Isso prejudicaria o regime em obter fundos para a guerra, e os Estados Unidos já prepararam o terreno para uma invasão terrestre de Karg. Em 13 de março, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos devastadores, que destruíram grande parte da infraestrutura militar da ilha de Karg, como depósitos de mísseis, instalações de minas navais, defesas aéreas e a torre do aeroporto. Os Estados Unidos deixaram as instalações de petróleo de Karg intactas, e o Irã se prepara para um ataque terrestre à ilha. De acordo com a CNN, o Irã vem reforçando as defesas novamente desde 13 de março, tendo movido sistemas de mísseis superficiar portáteis para a ilha, além de instalar minas antitanque e antipessoal ao redor da costa de Karg. Essas armadilhas agora representam um grande problema para embarcações anfíbias americanas e suas tropas. Sobre as defesas aéreas, o Irã pode confiar em resistir aos ataques de F-35 para os quais não foram feitas, focando em ataques pontuais contra A-10S e Apaches. Essas não são defesas fortes, mas têm a capacidade de causar baixas, enquanto os Estados Unidos tomam a ilha de Karg. Por isso, os Estados Unidos prefeririam que o golpe final resultasse na entrega da ilha de Karg pelo Irã e talvez até no fim da Operação Fúria Épica, em vez de um ataque terrestre à ilha. O arco defensivo é essencial. Se destruído, o Estreito de Hormuz deixa de preocupar os Estados Unidos e passa a ser um problema do Irã. Seria uma reviravolta significativa, e os Estados Unidos esperam que o Irã consiga lidar com isso. Sobre o Irã, ele sabe que os Estados Unidos estão se preparando, mesmo sem saber exatamente os planos americanos. Vemos isso nas tentativas do Irã de reforçar as defesas destruídas da ilha de Karg, e o presidente do parlamento, Bagar Ghalibaf, afirmou abertamente que o regime espera algo iminente. Ghalibaf afirmou que inimigos do Irã, com apoio de um país da região, planejam ocupar uma ilha iraniana. O problema do Irã é que ele na verdade não sabe qual ilha. Karg é a escolha mais óbvia, e os Estados Unidos poderiam invadi-la via um aliado no Golfo Pérsico, contornando o Estreito de Hormuz e o arco defensivo. Mas isso não resolve a influência do Irã na hidrovia. A abordagem apresentada neste vídeo ainda poderia envolver aliados como os Emirados Árabes Unidos, devido às disputas com o Irã por ilhas do arco defensivo. E isso prepararia o terreno para que o golpe final em Karg fosse dado na mesa de negociações ou por força direta. Qualquer opção que o Irã escolha, ele perde. E é exatamente essa a posição em que os Estados Unidos querem colocar o Irã. Ainda há muito a descobrir sobre os planos dos Estados Unidos para a ilha de Karg, especialmente sobre a 82ª Divisão Aerotransportada indo ao Irã. Publicamos um vídeo sobre como os Estados Unidos poderiam mudar para sempre o Estreito de Hormuz com essa divisão. Confira para saber mais sobre o desafio da ilha de Karg. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossas análises da Operação Fúria Épica.